Eu tenho 24 anos e nunca fui CLT, tá? A internet sempre esteve ali na minha vida e se transformou na minha renda principal de uma forma que eu nunca precisei trabalhar de carteira assinada e tudo mais. E nesse vídeo aqui eu quero bater um papo bem sincero sobre as 5 principais coisas que me ajudaram a atingir esse objetivo, porque eu sei que muita gente tem ele também e quer viver da internet. E uma das vantagens que eu acredito que eu tenho e que eu também já ensinei para outras pessoas é fazer isso sem precisar ter vários seguidores ou sem você precisar ficar ali, tipo, há 2, 3 anos produzindo conteúdo para depois conseguir ter uma renda disso. Então, cara, vai ser um papo bem legal se você aí quer viver da internet, né, faz isso como uma renda extra ou quem sabe nem começou ainda, fica aqui nesse vídeo que eu acredito que ele vai ser de grande ajuda para você. Mas antes de começar esse papo, cara, aqui em Curitiba tá um frio do caramba, então bora fazer um achocolatado da hora para eu bater esse papo aqui com vocês. Agora sim, vamos lá para os 5 principais tópicos que eu separei, que eu acredito que me ajudaram e podem ajudar você aí também. Quando eu decidi que eu queria viver da internet, que eu queria que ela fosse minha principal fonte de renda, para ter mais liberdade e tudo mais, essas coisas que a gente sempre, tipo, sonha, né, quando fala de viver da internet, fazer seu próprio horário e tal. Eu era estagiária, né, de uma contabilidade, eu comecei com 16 anos ali e eu era arquivista. Então, de fato, eu nunca trabalhei CLT, né, mas eu tive esse período que durou mais ou menos, tá, uns 2 anos de estagiária e tudo mais, e foi nesse meu serviço que eu tive a certeza que eu queria muito trabalhar com internet, porque, tipo assim, pô, eu fazia 4 horas ali no dia, né, de estágio e já era um saco. Aí eu ficava pensando: "Como que eu vou viver todos os dias da minha vida, praticamente, trabalhando 8 horas dessa forma?". Cara, que negócio absurdo. Então, né, quando eu tive essa experiência ali, não de trabalho real, né, porque eram horas bem mais reduzidas e tudo mais, mas já tinha aquela experiência chata de, tipo, ter que pegar ônibus para ir para o trabalho. Querendo ou não, era cansativo, porque eu estudava e fazia esse estágio e tudo mais. Então eu falei: "Cara, eu preciso procurar formas de fazer dinheiro na internet". E nessa época eu já tinha uma renda com o YouTube, que inclusive foi minha primeira renda, com a internet, assim, e tudo mais, foi o AdSense do YouTube, um outro canal meu que eu tinha iniciado com 14 anos, ou seja, nessa época eu tinha 16, fazia 2 anos que eu tinha esse canal, ele me dava uma graninha maneira, mas não era nada de tipo assim: "Pô, eu posso, viver, que nem morar sozinha e tudo mais", que é o que eu realizei hoje em dia. E todo mundo que inicia, né, que quer trabalhar com internet, a primeira coisa que a gente faz é começar a pesquisar formas de fazer dinheiro ali na internet. E nisso, né, pô, a gente cai em um monte de coisa. Já caí em curso de pirâmide, já comprei um monte de coisa que não me ajudou. Então eu parei de procurar por formas e comecei a desenvolver a habilidade. Nessa época eu tive uma vantagem que eu já tinha esse meu canal desde os 14 anos, então eu sabia editar vídeo. E aí eu pensei: "Cara, eu vi que tinha gente que era editor, que vendia esse serviço". Eu falei: "Bom, eu já sei editar vídeos", não sei especificamente, tipo assim, né, eu sabia editar os meus vídeos, que eram de entretenimento, eu falava sobre séries e filmes, mas já era uma habilidade bacana, eu já sabia fazer inserção, tratamento de vídeo, áudio e tudo mais. Então eu falei: "Cara, beleza, eu tenho essa habilidade, como que eu faço para vender ela?". Ou seja, eu já tinha uma habilidade, só que eu tive que desenvolver várias outras para conseguir, né, monetizar e vender essa habilidade, tipo comunicação, vendas, como buscar clientes. Então, apesar de eu ter essa vantagem, digamos assim, de já ter uma habilidade que eu poderia vender, né, nesse serviço, eu tive que desenvolver essa habilidade de comunicação, de vender, de perder a vergonha de vender, porque a gente tem muita vergonha no início de tipo: "Nossa, será que as pessoas vão me achar, tipo, muito intrometida, ou elas vão me achar chata porque eu tô oferecendo meu serviço". Então eu tive que desenvolver todas essas outras habilidades, assim. Então o primeiro conselho que eu te dou é: para de procurar, tipo, formas de fazer dinheiro na internet, porque isso só vai acabar te atrasando e te deixando ali um obeso mental, você não vai aplicar nada.
Ao invés disso, cara, o que que eu falaria, assim, pra você fazer? Pega um papel e uma caneta mesmo, tipo, um caderno, alguma coisa assim, e escreve quais coisas você já é bom ou que você já sabe fazer. Porque aí você não vai precisar começar literalmente do zero, tipo, aprender edição ou aprender alguma coisa muito específica. Você vai ter uma ideia ali das coisas que você já sabe fazer, e aí você vai conseguir abrir sua mente para formas de monetizar essa habilidade que você já tem. E assim, todo mundo, absolutamente todo mundo, tem alguma habilidade que dá para você monetizar ela. Às vezes essa habilidade pra gente é tão nata, digamos assim, que a gente não vê como algo que daria para ganhar dinheiro. E a edição de vídeo era esse meu caso, tanto que eu só abri meus olhos para vender a edição, porque a minha irmã falou isso comigo. Ela falou: "Olha, você sabe editar vídeo, você já tem quantos vídeos postados no seu canal?" E, tipo, eu lembro que na época eu tinha, sei lá, mais de 80 vídeos, assim. Ela falou: "Nossa, pô, você pode vender isso e tudo mais", e eu nunca tinha parado para pensar nisso, tipo assim, se ela não tivesse falado, talvez eu nunca teria me ligado. Então escreve numa folha as coisas que você sabe fazer, o que que você é bom, e para de ficar procurando, tipo, jeitos e formas de fazer dinheiro na internet. A segunda coisa que me ajudou demais e que eu vejo muita gente desistindo ou parando por causa disso, que é começar antes de eu me sentir pronta. Então, o primeiro cliente que eu tive de edição, cara, eu não me sentia nada pronta. Mesmo tendo editado vários vídeos para mim, mesmo dominando o programa de edição, tipo assim, eu não me sentia pronta, eu achava que ia ficar uma merda, ou que eu ia fazer cagada, e isso é normal. Só que se você se travar por isso, você nunca vai fazer nada. E a verdade, cara, é que os seus primeiros, tipo assim, as primeiras coisas que você for fazer, não vão ficar 100%. Então, por exemplo, o primeiro podcast que eu editei, não ficou 100%, tipo assim, a correção de cor, o tratamento de áudio, mas isso são coisas que você vai aprendendo com o tempo. E aqui eu tô falando no meu caso, que é edição de vídeo, mas vale para qualquer outra coisa. Por exemplo, recentemente, tá, eu comecei a monetizar uma outra habilidade, que é gerar imagens com IA. Então eu vendo ensaios com IA para as pessoas. E, cara, os meus primeiros ensaios não eram perfeitos, tipo assim, às vezes não saía 100% ali bem parecido com a pessoa e tudo mais. Hoje em dia meus ensaios, se eu comparar os ensaios que eu faço hoje com os ensaios de quando eu comecei, nossa, tem, tipo assim, muita diferença. Então, qualquer coisa que você for começar, tipo, você não vai começar sendo o melhor nela, a não ser que, sei lá, né, você seja diferenciado, você tem um talento aí muito absurdo. Mas, do contrário, você só vai melhorar com o tempo. Então, cara, não tem essa coisa de tipo: "Ai, mas como que eu me sinto confiante para vender? Como que eu me sinto confiante para oferecer meu serviço?" E eu sempre falo que não tem como, tipo, se você se sentir confiante antes de ir lá e fazer aquilo várias e várias vezes. Então comece, mesmo que você não se sinta pronto, porque se você ficar esperando por isso, cara, você não vai começar nunca. Terceiro ponto, você precisa entender que a internet é sobre pessoas. A internet em si, cara, ela não vai te dar um centavo. Sabe quem que vai fazer isso? As pessoas. A internet vai ser, tipo, o meio para você conseguir fazer grana e viver disso. Mas toda a sua renda vai vir basicamente de pessoas. Por exemplo, aqui no YouTube. Se não tiver pessoas assistindo meus vídeos, eu não vou fazer grana. O curso que eu dou, se não tiver pessoas comprando, eu também não vou fazer grana. Então, você tem que entender que sempre é sobre as pessoas. Sempre vai ser sobre os clientes que você encontrou, as parcerias que você fez, os alunos que confiaram em você. Então, sempre que você for produzir qualquer coisa para a internet, ofertar qualquer serviço, você tem que pensar se aquilo vai ser útil para as pessoas, porque é elas que vão, te dar ali o dinheiro em troca de uma solução, de uma resolução de problema, de um entretenimento, de qualquer coisa, entendeu? Então, esse parece algo muito simples, mas às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas esquecem isso. Então, isso serve para literalmente, gente, qualquer coisa. Vou dar um exemplo de problemas atuais que a maioria dos meus alunos tem, que é criativo de anúncio, né. Eu comecei esse negócio de ensaio com IA,
E aí eu também ensino isso, né, e tudo mais, como que você faz para vender. E a maior dificuldade que os meus alunos têm é fazer o criativo de anúncio, que é basicamente um vídeo, né, que você vai ofertar um ensaio para a pessoa e tal. E sempre que eu vejo a primeira versão, dá para ver nitidamente que aquele aluno é iniciante, obviamente ele não sabe, né, mas dá para ver que ele não pensou que aquele anúncio é para alguém, é para uma pessoa que tem um problema, né, ali para uma mãe que não tem como pagar um fotógrafo para fazer o ensaio newborn do filho dela, uma pessoa que precisa de fotos profissionais ali para fechar mais consultas, para ter um Instagram mais bonito. Então, toda vez que você pensa em qual a necessidade das pessoas, você sempre vai fazer um trabalho, tipo assim, 10 vezes, 20 vezes melhor. Então, sempre pense quais são os problemas que essa pessoa tem, como que ela se identificaria com esse vídeo ou com essa prestação de serviço, por que que ela precisa desse meu serviço, no que isso vai ajudar ela a alcançar. Então, a internet é sempre sobre pessoas e você só vai fazer dinheiro quando você, de fato, fizer coisas úteis para essas pessoas. O tópico 4, que é algo que eu acho essencial e que, assim, eu já me estrepei por causa dele, que é diversificar suas fontes de renda. Então, todo o mercado ele é muito volátil, seja o mercado de prestação de serviço, seja o mercado, sei lá, de criação de conteúdo. Então, se você aí pretende trabalhar com a internet, a primeira coisa é que você tem que ficar muito bom em alguma habilidade que vai resolver algum problema e que você vai ganhar uma grana por isso. Mas a partir do momento que você se estabelecer naquela habilidade, que você ganhar uma boa grana com ela, você precisa ir diversificando, tá, as suas fontes de renda. Então, eu vou falar aqui as minhas principais fontes de renda que eu tenho hoje em dia. Em top um disparado, ainda é a edição de vídeos. Por quê? Porque foi a habilidade que eu masterizei, assim que fala? Que eu dominei primeiro. Então, cara, é a minha principal fonte de renda, é, tipo assim, o que paga meus boletos, aluguel, essas coisas tudo. Então, essa é a minha top um fonte de renda. A minha segunda fonte de renda, apesar de eu ter começado há pouco tempo, já tomou o segundo lugar, que é os ensaios digitais com inteligência artificial. Então também faço uma boa grana com isso, né. Eu tenho cliente final, então, por exemplo, tem gente que trabalha para empresas, fazendo fotos de eu trabalho com o cliente final. O meu nicho principal é o de newborn, então eu faço ensaios, né, usando inteligência artificial para mães ali que não tem, né, como pagar um fotógrafo e tudo mais, porque a gente sabe que ensaio newborn é algo bem caro. Então esse é o meu top 2 ali em fonte de renda. O top 3 tá, produtos digitais, então eu faço aulas ao vivo que a galera paga ali 20, 27, R$ 37 para aprender isso de inteligência artificial e tudo mais. Eu também tenho uma comunidade que tem assinatura mensal ali, na média de R$ 60 por mês, a galera paga para ter acesso ao meu suporte, ou seja, sei lá, a pessoa, que nem eu falei para vocês, a pessoa fez um criativo de anúncio, não sabe se tá bom, manda lá para mim, eu analiso, mando alteração, falo o que é para fazer. Ou às vezes a pessoa não sabe como subir orçamento de campanha. Então, eu dou todo esse suporte, né? Eu já tive outros cursos também. Quem me acompanha desde o início aqui no YouTube sabe que eu já tive curso de edição, já tive curso de captação de cliente para o nicho de editores. Então, eu sempre tive ali infoprodutos, mas isso é a minha terceira fonte de renda. E em quarto lugar, não é uma fonte de renda que eu tenho há muito tempo, na verdade começou recentemente, que é de parcerias e publicidade. Basicamente é quando alguma marca ou alguma plataforma vem atrás de você para você publicar conteúdo nas redes sociais e tal. E recentemente isso tem acontecido e se transformou ali nessa minha última fonte de renda que eu tenho. Então, cara, a partir do momento que você dominar uma habilidade e tudo mais, veja formas de você diversificar ela, porque se você vive na internet, as coisas são voláteis e você precisa ter outras opções. Então, por exemplo, eu já me ferrei, tá? Porque quando eu fazia só edição, já aconteceu de, sei lá, eu ter 5 contratos ativos de cliente, e aí do nada ali, tipo, 3 clientes não cancelaram, né? Eles dão aviso prévio, porque a gente tem um contrato bem bonitinho e tudo mais, mas os clientes pegaram e simplesmente, né, não necessitavam mais da edição ou iam parar com isso, com a produção de conteúdo nas redes sociais, e simplesmente, tipo, saíram, né, desativaram o contrato. E mesmo eu sendo uma pessoa que manja de vendas,
que sabe vender, eu demorei um tempo a mais, tipo assim, para conseguir repor esses clientes. Ou seja, eu lembro que eu acabei ficando um pouco mais de 1 mês e meio, com esses clientes desfalcados. E foi um período bem treta ali de passar por ele, eu consegui, mas se eu tivesse essas outras fontes de renda que eu tenho hoje em dia, tipo assim, teria ficado bem suave, entendeu? Não teria sido, tão difícil ali como foi. Então, se você trabalha com internet, desenvolve a habilidade principal, faz grana com ela sim, mas já vai observando outras formas que você pode, diversificar aí para fazer grana. E eu vou falar que quase sempre, tá, digamos que é como se fosse, eh, uma variação da sua habilidade principal. Então, todas as coisas que eu tenho hoje são variações da minha habilidade principal. Então, minha habilidade principal é edição de vídeo, audiovisual, questão ali de fazer ensaios e tudo mais, e todas as minhas outras fontes de renda estão, diretamente ou indiretamente ligadas a isso. Então, você não precisa, sei lá, digamos que você presta serviço de, sei lá, thumb maker aqui no YouTube, sabe? Você não vai precisar sair disso para, sei lá, prestar um outro serviço muito diferente. Normalmente vai ser alguma variação daquilo que você já faz. Quinto passo, mas não menos importante, eu diria que ele é assim, talvez não, ele é o mais importante de todos, que é aprender e aplicar o mais rápido possível. Vocês não têm ideia dos resultados que eu já tive de aprender, tipo assim, uma coisa num dia, e aí no outro dia aplicar ela e já ver a diferença que aquilo fez. E assim, as pessoas que conseguem ali alcançar os objetivos dela e tudo mais, você vai ver que é uma característica em comum dessas pessoas, que é sempre aprender e aplicar. E para mim isso é muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu quero fazer, tipo assim, tudo o mais certinho possível, o mais bonito possível. Então, quando você tem que, tipo, aprender a aplicar, não vai ficar perfeito, tipo, longe disso, tá. Mas vai te gerar algum resultado que vai te dar um gás para continuar. Então, quando eu aprendi isso, que esse aprender e aplicar não é para, nossa, ficar incrível, mas sim para você ter ali algum micro resultado de volta e continuar com isso, cara, isso mudou pra caramba o jeito que eu faço as coisas. Então, hoje em dia, ainda assim é uma dificuldade minha, tá? Porque, como eu falei, eu tenho bastante dificuldade nessa questão de não estar do jeito que eu quero aquela coisa. E quando você tem que fazer isso rapidamente, é o que eu falei, não vai sair perfeito, vai sair meio zoado, mas vai te dar algum resultado, entendeu? E aí você vai aperfeiçoando com o tempo. E a nossa tendência é, tipo assim, ficar consumindo muita coisa, tipo, consumindo conteúdo disso, daquilo, para depois aplicar. E aí, às vezes, a gente consumiu tanta coisa que a gente não consegue nem saber por onde começar, o que aplicar primeiro. Então, aprendeu alguma coisa, cara, já aplica no outro dia, porque mesmo que não saia perfeito, você já vai ter, tipo assim, um vislumbre de como aquilo pode ser, do que você errou, aí você vai ajustar, vai aplicar no próximo dia, mas sempre que você aprender alguma coisa, aplica o mais rápido possível. Resumindo aqui então, de novo, para você pegar as 5 coisas mais importantes se você quer começar a viver da internet, que são: parar de procurar formas de fazer dinheiro e começar a desenvolver ou detectar alguma habilidade que você já tem, começar mesmo que você não se sinta pronto, entender que a internet é sobre pessoas, diversificar suas fontes de renda assim que você puder e aplicar qualquer aprendizado que você tiver o mais rápido possível. E assim, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, cara, eu sou, como eu falei, do audiovisual, tá? Mas se você entrar aqui nesse meu canal, tem vários conteúdos gratuitos que eu falo de edição de vídeo, como que eu faço dinheiro, como é que eu consegui meus clientes. Então, vai ser super útil para você, inclusive se você ainda não é inscrito, recomendo que você se inscreva aqui no canal. E caso você se sinta à vontade e queira algum dia dar um próximo passo, você pode voltar aqui nesse vídeo e aqui na descrição tem o link da minha consultoria. E nela a gente vai bater um papo ali por pelo menos 1 hora para eu descobrir suas habilidades, com o que você gostaria de trabalhar na internet, para que eu consiga traçar um plano de ação personalizado para você, tá? E aí, obviamente, eu não te entrego isso na hora da call, né? A gente conversa e tudo mais. Em até 5 dias você recebe esse plano de ação super personalizado. Cara, tem um visual super bonito também e é ultra detalhado para o seu caso e para aquilo que a gente conversou que você gostaria de fazer.
tá bom? Então, se você quiser dar esse próximo passo, o link tá aqui na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero de verdade que tenha te ajudado e até o próximo.